Bom dia! O tema da lição de hoje é Imã Divino. Esse título está baseado em Isaías 66, do verso 1 ao 19. Eu vou ler alguns versos, porque são bastantes, então eu separei alguns, e aí a gente medita um pouco em alguns, tá bom? Para a gente refletir um pouco sobre esse verso. E aí no verso 1 e 2, primeiro a gente vai ler o verso 1, que diz assim, Isaías 66, de verso 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? E é uma pergunta que Deus fez para o povo de Israel. Que casa eles fariam para Deus? Porque Deus era criador de todas as coisas. Que casa será que eles fariam para um Deus em que ele é dono dos céus e dono da terra? Ele criou todas as coisas. Até a matéria que eles fossem fazer também é criação de Deus, não é? Se eles fossem usar pedras como eles usaram, quem foi que criou a pedra? Deus. Tudo é de Deus. Então é uma pergunta mesmo para se refletir. Que casa eles fariam para Deus, que criou todas as coisas? Aí no verso 2 diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quando Deus diz aqui, né, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Deus, ele é maior do que qualquer coisa, e ele é maior do que o templo. Mesmo o templo sendo a estrutura que o templo de Jerusalém, a gente imagina como é, né? Deus, ele era maior do que isso. Ele não se limita, como a gente fala hoje nos nossos dias, né? Em paredes. Ele é muito maior do que a estrutura em que a gente adora ele. E às vezes é muito fácil a gente se apegar ao lugar, à estrutura, o lugar em que a gente está adorando, do que o nosso coração, que é onde Deus irá habitar e que Deus vê. Porque Deus não vai ver o interior de um templo, né? Porque o templo vai habitado por paredes, Deus vai ver o interior das pessoas. Um templo é uma construção, não tem sentimentos, não é vivo. Nós somos vivos e Deus vê o nosso interior. E Deus diz aqui, até mesmo no verso 2, que é isso que Ele quer também. É um coração que é mais o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. E quando Jesus esteve aqui na terra, aconteceu algo interessante que está lá em Marcos capítulo 13. Eu vou abrir aqui para vocês e para mim, né? Marcos 13, versículo 1, que diz assim, ó: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Então, um dos discípulos de Jesus Cristo, ele mostrou para Jesus, né? Mestre, que pedras, que construções do templo de Jerusalém. Nossa, que coisa grande, né? Que coisa bonita, né? Que pedras, que construções. Mas em Mateus, capítulo 23, olha, Mateus capítulo 23, versículo do 23 ao 24, fala assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas.
Olha que interessante. O povo ele tinha um templo lindo, grandioso. Mas olha aqui o que Jesus Cristo, que também é Deus, ele diz para os fariseus e para os escribas que eram líderes religiosos naquela época, que eles eram hipócritas, que eles não tinham misericórdia, que eles não tinham fé, que eles devolviam dízimo, que se é para se devolver, como Jesus diz, mas que faltava isso. Então eles tinham uma estrutura bem grande, bonita para adoração, mas não tinha espiritualidade. E é o que o Senhor diz também aqui em Isaías, que o que ele quer é a espiritualidade, não que o templo não é importante, mas que ele é mais importante que o templo, e que ele olha para nós, para dentro de nós, para saber se nós realmente adoramos ele da forma que ele quer que a gente adore. E aí no versículo 3, vou ir mais rápido para não demorar muito, fala sobre os sacrifícios que estavam sendo feitos, né? Diz assim: o que mola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como que bendiz ao ídolo. Como estes escolheram seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. O que Deus havia pedido para o povo, que eram os seus sacrifícios, né? Porque o povo ele estava com o coração longe de Deus. Para Deus estava sendo até mesmo uma ofensa. Os animais até mesmo limpos que Deus pediu como sacrifício, para Deus tem sido uma ofensa, porque eles faziam o sacrifício, mas eles se deleitavam nos seus próprios prazeres, nas suas próprias vontades, e não na vontade de Deus. Então era como se fosse uma religião por aparência, né? Eles sacrificavam porque tinham que sacrificar, mas o coração estava longe de Deus. E aí, para a gente finalizar, a gente vai ler agora o versículo 18 e 19, que fala assim: porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. E aqui é para se fechar, porque o título, né? Imã divino. Deus diz ali que ele conhece todos os pensamentos. Como Deus conhece os nossos pensamentos também, hoje, no século XXI, ele conhece. E ele diz que ele iria juntar as outras nações de outras línguas para verem a sua glória, que seria em Jerusalém. Então, por isso, imã divino, porque Deus ajuntaria as outras nações, tanto que aqui no versículo 19, Deus diz que ele enviaria algumas pessoas que eram salvas para ir em busca de outras nações, de nações que não haviam conhecido, que nem teriam ouvido falar dele, para que elas fossem atraídas para verem e admirarem a sua glória, verem e contemplarem a sua glória. Tá bom? Então, essa é a meditação de hoje. Desculpem o tempo, quando eu me empolgo eu falo demais, mas espero que tenha ajudado na nossa meditação hoje. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos dá o hoje, nos dá este momento para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor o desejo, Senhor, de buscarmos ao Senhor todos os dias, todos os momentos que nós tivermos, e que possamos ter um coração mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Amém.